Olá, seguidor, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez na série Performance em Foco. Quem está acompanhando já sabe bem. O Jefferson e a sua excelentíssima esposa, a Tati, estão agora desenvolvendo um treinamento para participar de corrida de rua. E nós fizemos um trabalho bem interessante no sentido de tentar mostrar e apresentar para você, seguidor do Treino em Foco, todas as nuances, tanto da avaliação quanto do treinamento que o Jefferson e a Tati irão ser submetidos ao longo desse ano 2016. Então a primeira coisa que nós fizemos foi a avaliação. Vocês já devem ter acompanhado alguns posts sobre as avaliações deles. Foram vários testes, foram uma bateria de testes dividida em 2 dias, com 13 testes sendo executados, fora a análise antropométrica da composição corporal. Eles já iniciaram um programa de treinamento. Nós já estamos fazendo algumas postagens ou no Instagram, ou no Face, ou no próprio site, ou no canal do YouTube, nas nossas mídias informativas, apresentando já algumas coisas do treinamento que eles estão fazendo. Mas hoje eu estou aqui na série Performance em Foco para fazer junto com vocês uma análise dos resultados físicos que eles obtiveram nos testes. Semana passada eu fiz uma análise dos resultados morfológicos e hoje nós estamos aqui para fazer uma análise dos resultados físicos, ok? Então logo depois da vinheta nós vamos começar com esse teste que está aí na tela, o teste dos 10 saltos sucessivos. Então logo após a vinheta nós vamos discutir. Bem, pessoal, como eu comentei, vamos iniciar aqui a análise dos testes exatamente na sequência que foram feitos. Então esse foi o primeiro teste a ser executado, o teste físico em si. Foi feito um aquecimento prévio, um aquecimento voltado à potência muscular. Por quê? Porque esse teste é um teste de membros inferiores, de potência de membros inferiores. Se você quer ver o teste em detalhes, basta vir aqui, clicar. Eu estou na página do site treinfoco.com.br, nos resultados morfológicos, onde nós descrevemos através de texto, aqui vocês podem ver, imagens, todos os resultados. Eu vou aqui agora analisar com vocês, como eu fiz semana passada com os resultados morfológicos antropométricos. Vocês têm o link agora aqui do lado na tela com os resultados que eu analisei semana passada. Se você não viu a análise desses resultados, acho interessante que você veja também para conhecer exatamente quais são as condições e os dados que nós encontramos e as condições de treinabilidade dos dois atletas. E eu já trato aqui com o atleta, embora eles venham de um período longo sem treinamento, até caracterizando o sedentarismo, e foi isso que nós combinamos para iniciar essa série, que eles ficassem um período aí no mínimo de 5, 6 meses sem treinamento mesmo, para que nós pudéssemos daí iniciar essa série, digamos, praticamente do zero, embora eles tenham uma experiência de treinamento, tanto o Tati quanto o Jefferson, uma experiência de treinamento anterior, ministrando aula de ginástica e assim sucessivamente. Mas esse teste, ele é um teste onde o indivíduo tem que realizar 10 saltos sucessivos, consecutivos, bilaterais, onde ele deve cumprir a maior distância possível com o menor tempo possível, carregando obviamente sua massa corpórea, que, como nós vimos na análise do vídeo semana passada, Jefferson e Tati apresentam praticamente o mesmo peso corporal, porém com constituições morfológicas totalmente distintas, principalmente no quesito da massa gorda. E quando nós aplicamos esse teste aos dois, vamos rodar aqui para baixo, aqui. Nós temos aqui os resultados. Então nós temos o Jefferson e a Tati, a distância percorrida nos 10 saltos. Então a regra ou a orientação protocolar é 10 saltos, sendo que esses saltos deve-se tentar cobrir a maior distância possível, tentando se cobrir isso no menor tempo possível, então sendo veloz, sendo rápido, levando a sua massa corporal. Nós monitoramos também a frequência cardíaca para termos uma ideia do estresse cardíaco orgânico, principalmente cardiovascular, que esse teste de potência do membro inferior poderia causar nos dois atletas. Então vejam bem, o Jefferson ele conseguiu cumprir com 10 saltos em potência 23,8 metros. A Tati conseguiu cumprir menos 19,6. No primeiro momento, se nós olharmos somente a distância percorrida ou obtida, né, transposta nesses 10 saltos, nós podemos dizer que o Jefferson apresenta uma potência bem superior à da Tati, já que ele cumpriu uma metragem bem maior, aí praticamente mais de
mais de 4 metros do que a TAT. Mas quando nós vamos verificar o tempo em que ele levou para cumprir, nós podemos perceber que ele levou 11 segundos, enquanto que a TAT levou 9 segundos. Como ele é um teste de potência, e potência é força com velocidade, força vezes velocidade, a velocidade é um parâmetro importante. E aqui o parâmetro importante é que nós vamos pegar a velocidade distância sobre o tempo, para fazer essa análise. Então a distância é dividido pelo tempo, e aqui nós vamos multiplicar pela força, que seria a carga carregada. Então o raciocínio que nós temos que ter é, para o indivíduo ter grande potência de membro inferior mensurada nesse teste, ele deve fazer uma distância maior. Se ele tiver o mesmo peso e cumprir os 10 saltos com o mesmo tempo, mesmo peso e mesmo tempo, a distância maior define a maior potência. Se a distância for igual, o tempo for igual, mas o indivíduo apresenta mais peso, ele carregou, por exemplo, 5 kg a mais de peso corpóreo, ele apresenta maior potência, pois ele fez a mesma distância, isso em hipótese, no mesmo tempo e carregou uma massa corporal maior. Então nós teríamos esse indivíduo com maior potência muscular. Ao passo que se esse indivíduo tiver o mesmo peso do outro indivíduo, cumprir a mesma distância, mas levar um tempo menor para cumprir essa distância, ele foi mais potente, ele foi mais rápido, ele foi mais veloz, ele conseguiu no mesmo peso e conseguiu a mesma distância, fazendo isso num menor tempo, portanto, mais potente. Então a ideia dos 10 saltos sucessivos é justamente essa. O indivíduo que cumprir a menor distância, ou que cumprir a maior distância, ou que fizer o menor tempo e que apresentar o maior peso, é o indivíduo que apresenta maior potência. Então os dados agora aqui foram analisados multiplicando a distância pela massa corporal e dividindo pelo tempo, que é o que é colocado na literatura para obter a unidade de medida desse teste de potência de saltos sucessivos. Quando nós fazemos isso, lembrando mais uma vez, multiplicar a distância pelo tempo, ou seja, a distância percorrida, quanto maior a distância, maior a potência, quanto maior o peso, a massa corporal, maior a potência, quanto menor o tempo executado, maior a potência. Quando nós fazemos isso, nós podemos perceber que a TAT apresentou uma melhor potência de membros inferiores do que o Jefferson. Embora tenha percorrido uma distância menor, ela fez num tempo também menor, foi mais rápida, e isso conferiu para ela uma pequena vantagem de potência, mínima vantagem, mas uma vantagem. O Jefferson apresentou 124,4 metros-quilograma por segundo de potência, enquanto a TAT apresentou 126,1 metros-quilograma por segundo de potência. A diferença é muito pequena. Ao pé da letra ou visualizando as questões de prescrição de prática prescritiva, nós podemos dizer que é idêntica à potência dos dois. Embora numericamente não seja, do ponto de vista prático é idêntica à potência. Então nós podemos ver que, embora a TAT carregou um peso gordo maior, ela conseguiu fazer em menor tempo. Então ela começa a apresentar, vejam bem o que eu vou colocar agora, ela começa a apresentar nesse teste de potência de membros inferiores que ela não está tão mal assim de membros inferiores, ou de força, ou de potência de membros inferiores, quando comparada ao Jefferson. Embora na composição corporal ela esteja com uma desvantagem muito grande pela questão da massa gorda, aqui ela não está em desvantagem e aparenta estar com uma certa vantagem. Vamos ver se essa certa vantagem de membros inferiores se confirma nos próximos testes executados. E o próximo teste executado é o teste do SEMA, o teste de SEMA, que é um teste de agilidade, onde nós temos os cones, e a pessoa deve cruzar, fazer um circuito nesses cones, um deslocamento nesses cones no menor tempo possível, trocando sua direção e sentido do movimento, o que caracteriza fortemente mensurada a agilidade corporal. Se você não conhece o teste do SEMA, nunca viu, não tem noção como é que seja, basta clicar aqui, você vai ser direcionado à página onde a gente apresenta o teste do SEMA, e a gente já gravou no Treino em Foco uma análise protocolar detalhada do teste do SEMA, tá ok? Mas aqui eu vou diretamente aos resultados. Na literatura, o teste do SEMA é colocado um circuito em que o indivíduo deve correr, deslocar, fazendo movimentações rápidas no menor tempo possível, uma vez só. Ou seja, rodar o circuito dos cones uma vez. Nós fizemos 4 vezes, porque ao analisarmos os vídeos das provas de obstáculo, nós conseguimos perceber que somente potência não é o fator único ali exigido, e somente agilidade não é o fator único exigido. Há uma exigência também de resistência dessas qualidades biomotoras, dessas valências biomotoras. Ou seja, há necessidade de uma certa resistência de potência e há necessidade também de uma certa resistência de agilidade. Portanto, eu precisaria medir a resistência de agilidade. Portanto, ao invés de aplicarmos uma vez a rodada no circuito do SEMA, nós aplicamos 4 vezes
aumentando a exigência de se manter em agilidade e aumentando, portanto, a exigência de resistência de agilidade. E foi isso que nós mensuramos. Basta ir no vídeo, visualizar o vídeo como nós fazemos, isso vai ficar mais claro para quem não conhece. Resultados. O Jefferson, as 4 rodadas no teste do SEMO, fez em 55 segundos, ao passo que a Tati fez em 1 minuto e 4 segundos. São aqui 9 segundos de diferença. Não é uma diferença muito grande. Mais uma vez, em relação aos membros inferiores, nós conseguimos perceber que, embora a Tati esteja carregando uma massa gorda, que, como eu disse no vídeo anterior, é uma massa morta em termos de deslocamento, é um peso morto em termos de deslocamento, é um peso inútil que nós estamos transportando, que é a massa gorda, a Tati não se distanciou tanto assim do Jefferson quando exigida em atividades que exigem na agilidade bastante força de aceleração e desaceleração. Ou seja, tem um envolvimento de potência, já que é veloz a modificação do sentido e direção do movimento. Então vejam bem, ela não teve o mesmo resultado, ela foi 9 segundos mais lenta, ou 9 segundos a mais, o que mostra que ela foi mais lenta nos deslocamentos, mas não foi uma diferença muito grande. Vamos ver nos próximos testes, monitorados ao longo do ano, como vai se comportar esses resultados. Mensuramos a frequência cardíaca e obtemos exatamente a mesma frequência cardíaca, uma frequência cardíaca alta de 191 batimentos por minuto, mostrando que 4 rodadas no teste do SEMO feito em ginásio, que foi o que nós fizemos, aqui está uma das imagens, realmente exige fortemente do sistema cardiovascular também, pelo menos tem um pico de exigência desse sistema cardiovascular, muito pela sinalização de mecanoceptores corporais. Mas, mais uma vez, reforço, a Tati foi mais lenta em termos de agilidade, não apresentou o mesmo patamar, mas não tão distante assim. Flexão de braços batendo palma. A Tati fez com o joelho no solo, enquanto que o Jefferson fez o clássico de flexão de braço com os pés no solo. O bater palma é um artifício que se usa para se induzir os membros superiores a fazerem um movimento de explosão, um movimento explosivo. O indivíduo deve impulsionar fortemente o solo para projetar o seu corpo fortemente acima, fazendo com que tenha tempo e espaço, questão espacial, para que faça exatamente o que a imagem está mostrando aqui, o ato de bater palmas. Então, ao colocar o movimento de flexão de braço adaptado no feminino ou normal no masculino, com os pés em contato com o solo, e exigindo o ato de bater palma, nós estamos fazendo com que o indivíduo produza ali um ato de potência muscular e, obviamente, para tronco e membros superiores. Vamos aos resultados então. O Jefferson apresentou 19 repetições, aqui na verdade não é repetição máxima, eu me equivoquei colocando repetição máxima, que na verdade é uma repetição máxima se pensarmos em bater palma, mas ele conseguiria fazer mais repetições se não batesse palma. Se pensarmos em bater palma, até poderemos considerar aqui RM. Mas vejam bem, essas RMs que estão aqui não são repetições máximas de falha concêntrica, é isso que eu me refiro. E a Tati apresentou 21. A diferença, mais uma vez, não foi muito grande. Mas vejam bem, aqui nós não podemos fazer uma comparação absoluta entre os dois, porque a Tati estava com um mecanismo corpóreo diferente do Jefferson, já que ela se encontrava com os joelhos em contato com o solo e o Jefferson com os pés. Basta vocês olharem os vídeos, cliquem aqui, vocês vão aos vídeos e conseguirão perceber isso. Ao fazermos um indivíduo com os pés no solo e outro indivíduo com os joelhos no solo, nós adaptamos o teste e a carga mecânica do teste ela é totalmente modificada. Então nós não podemos fazer esse comparativo. Na verdade, a carga mecânica do Jefferson para fazer o teste de flexão de braço batendo palma era muito maior do que da Tati. Mesmo assim, ele conseguiu ficar com valores muito próximos ao da Tati. Então, olhando só o número, só numericamente os resultados, nós podemos dizer que a Tati foi melhor que o Jefferson, mas a mecânica do movimento, do gesto, altera. Então não dá para nós fazermos aqui um comparativo absoluto dos valores, mas podemos ver esses valores depois ao longo dos anos do programa de treinamento, como é que eles vão evoluir. Em termos de frequência cardíaca, nós mensuramos também para ver o pico cardíaco que esses testes produzem, qual é o risco cardíaco, qual é o pico cardíaco. Nós vemos que foram valores maiores na Tati, provavelmente até pelo número um pouco maior e provavelmente pelo tempo que ela ficou um pouco maior de execução do exercício. Lembrando que a Tati faz todo esse trabalho com um peso de gordura maior do que o do Jefferson, o que dificulta mais a execução do movimento. Mas mecanicamente aqui, como eu disse, ela foi favorecida. Passamos agora para analisar o teste de potência ou resistência abdominal. Por que potência ou resistência?
Porque o teste é executado em velocidade máxima, deve-se fazer a flexão abdominal. Isso aqui também nós temos o protocolo já descrito no Treino em Foco, tudo minuciosamente informado para você, basta procurar, basta ver a janela ao lado que o Jefferson está colocando agora. Você clicar, você vai no protocolo desse teste, você vai ter total conhecimento. Basta clicar aqui na página, você vai diretamente ao teste de potência abdominal, então você vai conhecendo o protocolo em detalhes e minúcias. O teste abdominal, ele solicita fortemente os flexores do quadril também, ilho psoas, reto femoral sartório, o tensor da face látea razoavelmente também, os flexores do quadril, além de reto abdominal, oblíquos e transverso do abdômen, pela flexão da coluna vertebral também é executado. E por que potência? Porque deve ser feito em maior velocidade possível no período de 1 minuto. Para se fazer o maior número de flexões abdominais, deve se executar com a maior velocidade possível e o padrão temporal que se tem para executar é 1 minuto. Diante disso, vamos ver os resultados. O Jefferson conseguiu executar no padrão de 60 segundos, ou seja, 1 minuto, 37 repetições máximas. No começo explosiva, no final não mais explosiva pela fadiga acumulada ao longo da execução do teste. A Tati, somente 3. Vejam bem, esses resultados, para quem está na prática da prescrição de exercício e avaliação, sabe que um valor de 37 flexões abdominais não é um bom valor. E 13 flexões abdominais, eu poderia dizer que é um péssimo valor. Então, esses dados mostram que os dois indivíduos que estão iniciando agora a programação de treino, o Jefferson não está bem de potência abdominal e resistência abdominal, e em várias situações, em provas de obstáculo, ele precisará de potência e resistência abdominal, e ele não apresenta um nível adequado. Eu diria que adequado teria que ser acima dos 50 flexões abdominais em 1 minuto. E a Tati está péssima nesse aspecto. Essa é a verdade, ela está muito fraca, ela tem uma dificuldade muito grande em executar as flexões abdominais. Então, esse é um parâmetro muito importante para a prescrição. Nos parâmetros de membro inferiores, mensurados até então do semo e dos 10 saltos sucessivos, nos mostraram que a Tati não estava muito mal em termos de potência e agilidade de membros inferiores. E de membros superiores ficou difícil o comparativo perante a mecânica diferente dos dois. Mas nos abdominais, ou no teste abdominal, nós já vemos que essa diferença ela é bem gritante. E o Jefferson também não se encontra bem. Então há uma necessidade, vejam bem, isso já nos dá uma informação fundamental para a elaboração do programa de treinamento. O Jefferson necessita de um trabalho forte para tentar, não talvez na próxima avaliação, mas tentar chegar a um índice de 50 flexões por minuto, no mínimo. E a Tati avançar bem mais, porque ela se encontra com um nível muito baixo de força abdominal. Então, num primeiro momento do programa de treinamento, nós não vamos colocar essas cargas individualizadas. Nós vamos fazer um plano de base de treinamento. Mas num segundo momento de treinamento, num segundo mesociclo de treinamento, fundamental a Tati ter uma prioridade no trabalho abdominal dela. E é o que será feito ao longo do programa de treinamento, baseado nesses resultados avaliativos que nós obtivemos. No teste de 1RM no agachamento, teste de 1RM, teste de uma repetição máxima, teste de força, nós temos também o protocolo descrito. Vou pedir para o Jefferson colocar agora na edição do vídeo quadradinho ao lado onde nós demonstramos e apresentamos todo o protocolo do teste de 1RM. Eu apresento isso detalhadamente para vocês. No grupo Ciência do Treino em Foco do Facebook, eu tenho um artigo onde eu validei esse teste de 1RM, eu apresento esse artigo, ele está postado lá em PDF para que vocês possam pegar o artigo, analisar o artigo, estudar o artigo com o protocolo descrito que eu sugeri. E nós aplicamos esse teste de 1RM de força no agachamento. Para ver como foi feito, basta clicar aqui, vocês vão ser direcionados ao vídeo para visualizar como foi feito o teste. Definimos amplitudes de movimento, protocolamos, amarramos bem a técnica de execução. Agora vejam bem, a Tati, e aqui nós contabilizamos somente o peso das anilhas, não o peso da barra. O Jefferson apresentou 66 kg de 1RM e a Tati 50 kg de 1RM. Contabilizando, não a barra, somente as quilagens postadas nessa barra. Vejam mais uma vez que a diferença existe, obviamente, a favorável ao Jefferson, 16 quilos a mais, mas essa diferença não é muito grande. Mais uma vez mostra que, embora os dois não estejam com uma força de 1RM ideal, obviamente estavam algum tempo parado, alguns meses parado, mas a diferença de força não é muito grande. Então isso mostra que mesmo algum tempo parado, a Tati apresenta um nível de força de membros inferiores, mesmo que não o adequado para o que nós queremos, para se ter uma performance boa competitiva, ela não está tão distante assim do Jefferson, que sendo do gênero masculino deveria apresentar até um score um pouco melhor.
Então nós podemos mais uma vez concluir que para membros inferiores a TAT não está num nível muito baixo de descondicionamento. Ela está descondicionada, mas não num nível muito baixo. E o Jefferson está descondicionado, mas num nível proporcional ou paralelo ou comparativo à TAT num nível mais baixo. Então, o que devemos fazer no treinamento? Para o Jefferson, o trabalho de membros inferiores deve ser um pouco mais focado, e aí nós temos que ver as cargas que nós vamos trabalhar para isso, um pouco mais focado do que o da TAT. Embora os dois necessitem, o Jefferson necessita um pouco mais. A TAT, diminuindo o seu teor de gordura corporal, já vai favorecer muito esse esforço de membro inferior, tanto de agilidade, quanto de potência, quanto de força, que foram os testes que eu apresentei até agora. O simples fato de diminuir, imaginemos aí 4 ou 3 quilos de massa gorda, isso já terá um efeito bastante positivo na sua potência de membro inferior, porque estará carregando uma carga corpórea menor, tende a ser mais potente, portanto, em membro inferior, tende a ser mais ágil, pois estará carregando uma carga inútil corporal menor de gordura, 3, 4 quilos a menos, então tende a já melhorar os seus índices de resultados automaticamente ao diminuir o seu teor de gordura. O Jefferson, nós não vamos trabalhar a diminuição do teor de gordura, porque já é baixo, então ele deve buscar os ganhos somente pela questão física. A TAT terá ganhos de potência de membro inferior, resistência de membro inferior e força de membro inferior, também pela diminuição do percentual de gordura, além, obviamente, dos ganhos físicos sob treinamento. Teste de 1RM no supino. Mesma coisa, protocolamos. Se vocês querem conhecer a imagem, como foi feito, basta clicar aqui, vocês são direcionados ao post desse teste. Vejamos, o Jefferson apresentou 64 quilos e a TAT 26 quilos. Nós já começamos a perceber agora a diferença bastante gritante, mas a TAT tem menos da metade da força que o Jefferson apresenta. Obviamente, um score de 64 quilos no supino não é um score significativo, não é um score que nós buscamos obter. Nós vamos trabalhar para melhorar esse score de 1RM. É importante em alguns obstáculos, onde será necessário a força de membros inferiores, transportar o próprio corpo sobre muros elevados, subir em escadas de corda, onde a força de membros superiores é fundamental, transpor determinados obstáculos em corda, sustentando o peso corporal somente com os membros superiores. Então a força em alguns obstáculos, na modalidade esportiva deles, é fundamental. Então vejam bem, 64 quilos é o score atual, buscamos melhorar. 26 quilos é o score atual, buscamos melhorar. Quem precisa melhorar mais? A TAT. Por isso o score dela apresenta-se bem mais baixo em relação ao score do Jefferson. Então, são dados, mais uma vez, que mostram que para membros inferiores, a distância entre os dois não é tão grande. Para abdominais, região abdominal, a distância é gritante. E agora, o primeiro teste de membro superior, de força, apresenta que também para membros superiores essa distância ela é maior. Então, no âmbito prescritivo, a TAT precisa de um trabalho um pouco mais focado para membros superiores do que o Jefferson. Ambos precisam. Entretanto, a TAT é um trabalho um pouco mais agressivo. E aí a prescrição de treinamento, que vocês vão ver depois, vocês vão entender melhor o que seria esse mais agressivo. E nós finalizamos o primeiro dia de bateria de teste com o teste do VO2 máximo. Aqui vocês têm o teste do consumo do VO2 máximo, como interpretar, como mostrar. Basta clicar aqui, vocês vão ser enviados a links onde nós apresentamos isso no Treino em Foco. E aqui estão os valores do teste de VO2 máximo. É estimativa, eu já gravei também um vídeo detalhando sobre essa estimativa. Talvez esse vídeo, quando vocês estiverem assistindo o post de hoje, esse post já tenha executado, já tenha ocorrido. Se já tiver ocorrido, o Jefferson vai colocar o link aqui. Caso não tenha ocorrido, na descrição do vídeo futuramente a gente vai colocar. Aqui então está o teste. Tem os estágios, cada estágio dura 1 minuto. Aqui nós temos a velocidade da esteira e a sua respectiva inclinação. Então velocidade 5,5 km por hora, inclinação de 0% no primeiro estágio. Segundo estágio, aumenta a velocidade e não se aumenta a inclinação. Terceiro estágio, aumenta-se a velocidade e eleva-se agora a inclinação da esteira para 1% da inclinação. Quarto estágio, eleva-se a velocidade e inclinação. Quinto estágio, velocidade e inclinação, e assim sucessivamente. Com isso, nós estamos causando um aumento de carga aeróbia progressiva, sistemática sobre os indivíduos, a cada 1 minuto que perdura esse estágio.
Então nós temos aqui a resposta da frequência cardíaca para cada estágio. Obviamente vocês podem ficar se questionando como numa velocidade de 5,5 km por hora e no plano horizontal, ou seja, sem inclinação nenhuma, o Jefferson apresentava uma frequência cardíaca de 162 batimentos por minuto e uma percepção de 8, que é uma percepção de esforço baixíssimo. Isso na percepção subjetiva de esforço de Gantt-Borg através da tabela de Borg de 20 pontuações. Esse valor de frequência cardíaca representa o respaldo dos testes anteriores, uma certa dose de acúmulo de fadiga, mas principalmente a ansiedade para se iniciar esse teste. O último teste da bateria, e a gente podia notar que os dois estavam bastante ansiosos para começar esse teste VO2, já que capacidade aeróbia, capacidade cardiovascular é a principal qualidade biomotora, a principal valência biomotora exigida nessas provas de obstáculo, juntamente com resistência anaeróbia e resistência muscular, geral e localizada. Então as valências biomotoras de resistência aeróbia, anaeróbia e muscular são as principais valências que, independentemente do estilo de pista, do tipo de pista montada de obstáculo, ela será solicitada e requisitada. Então por isso a ansiedade dos dois para fazerem esses testes. Então a resposta cardíaca inicial nessas cargas que eram leves e apresentaram respostas cardíacas elevadas está justamente em função dessa ansiedade. A partir de um determinado ponto, a resposta cardíaca ela se faz realmente pelo esforço físico executado. Vejam bem, o Jefferson ele conseguiu concluir o 13º estágio. O 13º estágio ele corria numa velocidade de 12,5 km por hora. Alguns podem dizer que 12,5 é uma velocidade tranquila. Realmente é, se for no plano horizontal, mas ele apresentava uma inclinação de 8%. A esteira estava bastante inclinada. Então é uma corrida em rampa e essa rampa vem aumentando a sua inclinação a cada 1 minuto. O Jefferson, nesse ponto, apresentou 202 de resposta à frequência cardíaca sem se elevar mais, sendo 202, portanto, a sua frequência cardíaca real máxima. A Tati chegou até o 10º estágio, onde ela conseguiu 11 km por hora, concluir com 5% de inclinação, apresentando 199 de frequência cardíaca máxima. Aqui nós temos os resultados dos METs e principalmente o que nos interessava, o valor do VO2 máximo e da frequência cardíaca máxima. Vejam bem que o Jefferson absorveu para cada 1 minuto de trabalho aeróbio e para cada 1 quilo do seu peso corporal ele apresenta uma capacidade de absorção de 60,2 mililitros de oxigênio. Então, de novo, para cada 1 minuto de esforço aeróbio e para cada 1 quilo do seu peso corporal, ele consegue no máximo absorver 60,2 mililitros de oxigênio por minuto. Essa é a sua capacidade máxima atual estimada pelo teste. Nós não fizemos uma ergoespirometria com coleta de gases. Nós fizemos uma estimativa via esteira, através do match training. A Tati, por sua vez, apresentou para cada 1 quilo do seu peso corporal, durante 1 minuto, a sua capacidade máxima de absorver oxigênio é de 48,3 mililitros de absorção de oxigênio. Nós podemos ver claramente que a capacidade aeróbica da Tati está bem abaixo do Jefferson. O valor de 60 ml é um valor muito bom de consumo de oxigênio, que pode, obviamente, aqui ter sido influenciado por um erro de estimativa do próprio MET, dos próprios cálculos de VO2, mas são erros que, num primeiro momento, não nos interessam muito, porque nós vamos monitorar e, ao longo do período, nós vamos aplicar os mesmos testes, com os mesmos protocolos, e as melhoras que ocorram são melhoras reais obtidas pelos dois aos programas de treinamento. Então, o valor aqui do VO2 máximo do Jefferson apresenta que ele retrata um VO2 bem melhor do que o da Tati. Lembrando que a Tati apresenta uma massa gorda muito maior, então esse VO2 aqui fez com que ela diminuísse o desempenho dela no teste, muito em função de estar carregando 28,1% de gordura, enquanto que o teste do Jefferson, ele carrega a cada estágio de carga um percentual de 5,1% de gordura. Isso influencia de uma forma bem significativa sobre os testes de VO2. E aqui nós encerramos daí o teste, a bateria de teste no primeiro dia de testagem. No próximo vídeo eu vou discutir com vocês o segundo dia de testagem, analisando os resultados morfológicos dos dois atletas. Mas já podemos ver que em termos de treinabilidade, aerobicamente os dois precisarão treinar. Em termos de resistência e potência do membro inferior, parece que a Tati não precisa tanto quanto o Jefferson, mas por outro lado, a abdominal, a região superior, ela fica bastante carente, e isso nós vamos confirmar ou não
nos próximos dias de teste, onde nós iniciamos o segundo dia de teste com a flexão de braços na barra fixa. Então amanhã, ou melhor, semana que vem, nós vamos dar sequência nessa análise. Aguardo vocês. Espero que estejam entendendo aqui toda a discussão que eu estou fazendo. Eu estou buscando detalhar bastante, porque a gente teve bastante pergunta dos seguidores em relação a isso. Então eu estou buscando aqui fazer uma análise bem detalhada e mostrar que para cada resultado ele já nos dá um caminho prescritivo, já nos mostra o que devemos enfatizar, como enfatizar e que metodologias talvez usar baseado nos resultados. É isso que nós vamos fazer também ao longo de todo o ano 2016 e apresentar para vocês como é feito então essa prescrição baseada na avaliação, e hoje eu já dei uma primeira demonstração disso. Ok, então pessoal, um grande abraço, aguardo você semana que vem, até lá!